E o Pod Elo começando hoje num modelo especial, para lá de especial, né? Porque a gente já está no Outubro Rosa, é uma data, um período muito especial, por isso que o Pod Elo também chega dessa forma especial, mas ele está sendo feito num espaço diferenciado, que é aqui dentro do nosso querido shopping Santa Úrsula, apoiador, patrocinador, organizador desse evento, dentro do espaço da Casa da Maratona, que fica aqui no piso térreo. E aí a gente começa esse Pod Elo conversando de peito aberto, né? Que é o nome do tema. Né, provocativo. E quem está comigo aqui é Lana Oliveira, fundadora, presidente do PAC, Projeto Amigos contra o Câncer. Oi, Lana, tudo bom? Você está tão linda com essa roupa vermelha. Elô, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço, né, de dar oportunidade para a gente poder falar melhor sobre o nosso trabalho. Que bacana. E junto com você também vem a Lorraine. Bom, eu estou chamando de Lorraine ou Lorraine? Qual é o correto? Lorraine. Lorraine Borges, que é assistente social também do PAC. Seja bem-vinda. Lorraine, você também está tão linda com esses brincos. Eu quero todos emprestados, roupa vermelha e brincos, combinado? Combinadíssimo. Bom, para vocês que a gente está aqui conversando, eu quero em especial já mandar um beijo grande para algumas pessoas que fazem parte de uma exposição lindíssima que o Shopping Santa Úrsula, né, recebe, e até o dia 31 de outubro, né, as pessoas podem acompanhar ainda aqui no piso térreo. Então, eu quero mandar beijos grandes para a Fabiola, para a Luzia, para a Margarete, para a Karina e para a Carol, que estão aqui como exemplos vivos da temática que a gente hoje está tratando com tanto carinho e espero trazendo também um bate-papo com consciência, né, para a gente falar, porque novas gerações estão aí, o Brasil é um país que precisa de muita chamada. Aqui em Ribeirão Preto, em algumas outras cidades, acabamos de vencer o ciclo do segundo turno, temos prefeito eleito, prefeitas, né, então vamos falar de saúde pública também. Lana e Lorraine, quando a gente pensa em especial sobre tudo que vem acontecendo, antes, até desculpa, Rodrigo me chamou muito a atenção, já estava passando batido, mas mais pela leitura aqui do material. A gente tem que destacar a presença da Lana Oliveira na revista do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Lana, você, né, e mais uma outra pessoa também esteve presente nessa matéria. Quando a gente fala em revista, né, do INCA, conta para a gente como que é realmente ter sido parte desse material tão diferenciado que a gente tem aqui rodando no Brasil. Elô, para a gente, né, foi uma credibilidade muito grande, né, poder falar sobre o trabalho do PAC e principalmente sobre a minha vivência, né, que infelizmente eu tive uma pessoa diagnosticada com câncer na minha família, e na revista do INCA eu pude relatar melhor como foi a minha vivência. Então, para a gente, assim, foi uma credibilidade muito grande que nós tivemos nesse portal. Que bom, parabéns, fico muito feliz que, mais uma vez, Ribeirão Preto vai se diferenciando, né, por gente grande que vai fazendo trabalhos com destaque. Bom, Lorraine, ai, vou ter que aqui... Fique tranquila, vou ter que Elô. corrigir. O bom do Pod, Elô, é por isso, é porque pode, né? É porque pode. Assistente social do PAC. De repente, essa paixão sua pela profissão e o seu encontro com o PAC. Conta pra gente. Eu cheguei no PAC no momento que minha vida estava em plena mudança. E quando eu ingressei, eu vi com um desafio muito grande. Foi a minha primeira atuação como profissional. A Lana, no momento da contratação, ela acreditou no meu potencial e realmente na minha paixão, no amor que eu tenho pelo serviço social e por trabalhar com as pessoas para viabilizar os direitos que elas têm. Todos os dias eu estou com elas lá no PAC. Eu digo elas porque nós mulheres somos diferentes. Nós, quando adoecemos, nós vamos buscar uma maneira de ficar melhor. O homem, geralmente, ele se fecha,
ele não busca ali algo que ele possa fazer para melhorar. Então, eu digo elas porque as meninas que estão lá são 80% dos usuários do PAC hoje. Então, todos os dias nós estamos lá para mudar essa realidade e para passar com elas durante esse período, que ele não é fácil, mas ele pode, tendo apoio, tendo aonde elas fazerem atendimentos, e no decorrer aqui acho que a gente vai conversar bem sobre as coisas que a gente faz. Nós estamos lá para transformar essa realidade e mostrar que não é um ponto final, e sim um ponto inicial. Eu quero já destacar, né, aqui o PAC. E, Rodrigo, eu vou te contar um segredo. Eu não estou enxergando. Ele está super Gente, não pode Elô, pode rir, mas não é para ridicularizar. Eu coloquei a lente de contato e aí eu sei que vocês têm um trabalho maravilhoso, que eu quero que vocês, mais do que ninguém, possam falar mais. E aí, no caso, acho que a Lana já pode contar um pouquinho para a gente. Como é que o PAC começou? Então, Elô, o PAC começou a partir de uma vivência minha, né? É uma coisa que eu sempre comento com as pessoas. Quando eu tinha 12 anos, infelizmente, eu vivi esse diagnóstico na minha família, com o meu pai, com câncer de próstata, né? E, assim, foi um sofrimento muito grande para a minha família. Eu, na época, uma criança, ainda não entendia muito bem sobre tudo o que estava acontecendo, porém, eu vivenciei tudo. E foi uma dor muito grande. E eu acho que, por falta de recursos, por falta de conhecimento, por falta de amparo, a dor da minha família se tornou muito maior. Então, eu vivi tudo aquilo com eles. E aí, anos depois, eu trabalhei numa instituição que fazia o mesmo trabalho que o PAC faz. E aí, eu acabei me desligando dessa instituição e eu quis continuar esse trabalho, né? Eu falei, eu quero continuar, eu quero estar à frente de um trabalho tão grandioso. E foi aonde eu fundei o PAC, que chama Projeto Amigos contra o Câncer Infantil e Adulto, né? Como a Lorane sempre destaca, para viabilizar os direitos dos pacientes em tratamento oncológico em vulnerabilidade social. Há quantos anos? 9 anos. 9 anos, quase uma década. Vamos ter que ter evento, hein? 2025? Inclusive, notícia em primeira mão. Ai, adoro. Não pode olhar. Já ponto, a gente já está estudando, né? Acredito que já é algo quase concretizado da gente ter os 10 anos do PAC com um jantar. Que ótimo. Conte com a gente. Conte com a Heloísa Pedrosa, tá? Apoiando, ajudando a divulgar. Bom, eu acho que assim, o Brasil, ele é um país de muitas histórias, de muitas questões, e a saúde vem perpassando por muitas dessas que são as questões que nós temos hoje. Quando a gente vê período eleitoral, eu acho que isso é uma das questões que a gente começa, né, a sentir mais na pele, porque as vozes ficam mais evidentes, né, as reivindicações aparecem mais, as promessas que não foram cumpridas ficam muito mais visíveis. E logo que a gente vai sentindo isso, a gente vai começando a compreender que a situação, como a gente vai denominar, que é o câncer, e o câncer de mama em especial, eu particularmente tenho uma experiência com a necessidade de fazer o exame, que é a mamografia. Então, quando eu me tornei uma mulher com 40 anos, que é a partir dessa idade que o Brasil já começa a entender, né, que a solicitação via a ginecologista, né, no período do exame, pode ser solicitada, demorou 4 anos para eu conseguir fazer mamografia pelo sistema público. E a resposta sempre vinha, quando então no ano seguinte eu ia à ginecologista e perguntava, olha, aquela mamografia que me foi solicitada, como é que está aí na fila, né? Você não sabe o que acontece, Elô? É que realmente acaba que a mamografia, ela é destinada a um grupo já específico de situações em que o médico, a médica, aponta a possibilidade. Como você, até o momento, no exame e tudo mais, não demonstrou alguma probabilidade, é como se você fosse ficando. Legal, entendi. Né? Mas, não sei, gente, me incomodou. Né? Me incomodou porque, naquele momento, eu não me senti atendida.
né? Tudo bem, legal. Então, a princípio, um médico, uma médica está me diagnosticando com o toque. É lógico que a gente faz os exames, dá para notar ali a regularidade ou não, né? Do que vocês podem até falar melhor, quando o câncer está presente no nosso corpo, como é que isso vai surgir através de um exame de sangue, que situações vão ficar mais visíveis. Mas, assim, aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, pô, peraí, né? Então, se eu estou há 4 anos para a fila da mamografia, isso demonstra, então, que nós não temos, né, o suporte suficiente para uma demanda de diagnóstico. Né? E se a gente já entendeu que o diagnóstico é tudo, né? Porque quanto mais cedo, mais, né, a cura é viável, então como é que a gente faz numa situação como essa, né? Eu fiquei desde então com essa questão em aberto. E como que vocês vão acompanhando isso? Vocês que estão aí à frente de perceber isso mais a fundo, as pessoas que chegam até o PAC, tenho certeza que vocês acompanham a conversa sobre saúde pública, convênios. Conta para mim um pouquinho, Lana, Lorraine, quem que puder puxar aí, como que tem sido isso no Brasil, nesse nível que eu estou trazendo para vocês, já fazendo uma denúncia, né? A gente não está atendendo a demanda de mulheres para exames periódicos. Elô, a nossa ONG, ela atende pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social. Então, infelizmente, o nosso sistema, né, de saúde, nessa questão, acho que não só nessa questão, mas em todas, mas essa principalmente, porque a gente está falando de um diagnóstico, né, muito preciso, que precisa de rapidez, ele é muito ineficiente, né? E como você falou, quanto mais cedo é diagnosticado, maior é a chance de cura. Então, a gente se depara com isso todos os dias. É desafiador para a gente lidar com esse tipo de situação, até mesmo por conta do público, né, que a gente atende, que são pessoas em vulnerabilidade social. Então, o paciente ele já chega para nós com o diagnóstico pronto, né? Então, é desesperador mesmo, porque ele recebe o diagnóstico e aí, de repente, ele se vê perdido, se vê sem saber o que fazer, e aí, muitas das vezes, o próprio hospital indica a gente para aquele paciente começar a ter uma vida, né, mais, como que eu vou te falar? Uma vida melhor, uma vida mais consciente. E aí que entra a Lorraine, né, que a Lô, ela faz todo o parecer social e ela inclui esse paciente junto a outros pacientes já atendidos pela instituição. Fala você, Lorraine, como é que tem sido essa experiência de ter que batalhar por um olhar de mais atenção na saúde pública? Isso. Aí eles chegam para a gente lá na instituição já diagnosticados. Então, tem uma série de exames que eles precisam fazer pós-diagnóstico. Existe uma lei que o plano de saúde ou o SUS, eles têm 30 dias para fazer esse exame pós-diagnóstico. Então, assim, a pessoa com câncer, ela tem esse direito de acelerar, né, esse prazo mais curto. Mas nem sempre ele é cumprido. O que eu costumo fazer quando eles chegam com essa demanda para mim? Eu entro em contato com a Secretaria da Saúde, eu busco o local onde ele fará esses exames, se já tiver essa regulação. Chegou para a gente um caso há poucos dias, que estava dentro do prazo, mas é um caso de urgência. Você falou sobre o exame de sangue, é o PCR. Então. O PCR, ele dá alterado, então o PCR dessa usuária estava alterado, ela está aguardando para fazer um exame específico para saber aonde esse tumor está, porque não tem como saber, precisa desse exame específico, uma cintilografia, e está aguardando. Sim. Mas está dentro do prazo. Então, o prazo termina desses 30 dias, 10 dias depois que ela já tem a consulta. Nossa. Então, aí o que a gente faz? Nós temos uma equipe de advogados voluntários. Eu entrei em contato com ele e perguntei, doutor, existe a possibilidade, mesmo de estando dentro do prazo, judicializar? Aí ele me disse que sim. Então, eu pedi que ela fosse até o hospital, trouxesse os laudos para mim, porque o pedido ela já tem, e
o nosso advogado voluntário vai judicializar essa questão para tentar que cumpra-se. Sim. Bom, a gente vai então sentindo que não é muito simples, Não. mas o caminho é possível, né? Para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse bate-papo, eu queria convidar a Karina. Júlio, queria que você nos ajudasse aqui com o microfone da Lana, né? A Karina vai contar para a gente o relato dela, que tem uma história que começa e que nesse momento a gente honra com a graça da cura, né? Conta pra gente, Lana, um pouquinho, perdão, Karina, um pouquinho de como é para você falar desse momento seu. Olá, boa noite. O meu nome é Karina. Em 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Um baita de um susto, eu não esperava, acho que ninguém espera receber esse tipo de notícia. Do nada. Foi uma coisa que foi numa rotina de um médico. Eu tinha um carocinho na mama, mas não dava valor naquilo. Achava que era tudo, um pelinho encravado, tudo, menos um tumor. E num exame de mamografia, a moça já tinha pedido para mim procurar um mastologista na hora. E foi tudo muito rápido. Após isso, fez os exames, constatou realmente, né, o tumor na mama. No mesmo mês, já marcamos cirurgia. Logo cirurgia, durante nem um mês, comecei o tratamento de câncer, que foram praticamente uns 9 meses de tratamento. Foi bem dolorido mesmo, bem, não sei nem te falar a palavra, porque eu achava que eu não ia conseguir. Pelo problema que eu já tenho um problema, uma deficiência, né? E vindo essa doença, então, eu achei que eu não ia conseguir. Chorei muito, fiquei sem chão, mas quando a gente tem uma base que é a nossa família, eu acredito que tudo é mais fácil, né? E a gente acaba conseguindo. Então, para mim, hoje eu sou uma paciente do PAC, graças a Deus eu estou lá dentro do PAC, e onde eu recebi todo o suporte também, e acredito tudo que eu precisava. A cura veio com um diagnóstico em que momento? Foram 9 meses que eu falei praticamente, né? Foram muitas sessões de quimioterapia, tanto da branca quanto da vermelha, e 30 rádio. E a gente, vou ser bem sincera, por mais que a gente tenha fé, a gente falava, será que sumiu? Será que foi embora? Será que acabou? Né? Aí, conforme vai passando o tempo, vai passando, acredito, a pior fase, né? Quando vem os cabelos, começa a crescer, acho que você começa a nascer novamente, e aí você começa a fazer esses exames, que é o tratamento praticamente de 3 em 3 meses, aí quando você vai levando alta, que seus tratamentos começam a passar por mais tempo, de 6 em 6 meses, aí você põe na cabeça assim, não, já está melhorando, né? Já estou curada. Hoje eu já estou com os cabelos bem compridos, nunca cortei, desde o dia que eu perdi todo o cabelo, então meus cabelos estão totalmente naturais, né? Então, eu acredito que a cura está aí. E muita fé, muita mesmo, ajuda de Deus, pessoas que oraram por mim, sou muito grata, e principalmente a minha família, a base de tudo. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. O Pó de Elô, de peito aberto, Outubro Rosa, né? É uma realização Shopping Santa Úrsula, apoio Estúdio Programa Heloísa Pedrosa. Falar dos apoiadores, PAC, Outback, Morana, Melissa, Sobrancelhas, Minimales, Larole, Scent Store, Lupo, Mits e Buda Spa. Marcas que corajosamente se alinharam, né? Coisa boa, né? Que a gente continue cada vez vendo que o assunto interessa. Ele é interessante e a gente precisa colocá-lo à frente. E aqui no Pó de Elô, a gente está conversando com a Lana Oliveira, fundadora presidente do PAC, com a Lorraine Borges, assistente social do PAC, e de peito aberto é a proposta, né, que é falar dessa campanha que o Outubro Rosa traz, falando sobre uma situação que é o câncer de mama. Lana, eu te perguntei a respeito de um pouquinho de informações, de números. Tem alguma coisa que nos ajude a pensar? Nós estamos declinando em casos de câncer de mama ou não?
Infelizmente, eu estou aqui com uma pesquisa do INCA, né, que inclusive foi a revista que fez a entrevista conosco, e o Instituto INCA, ele estimou que em 2024 nós teríamos um crescimento de 73,6% de novos casos de câncer de mama. É muito, Lorraine, não é? Não, daqui a pouco eu falo a minha. Tá. O que você pensa? Eu penso que teve, sim, a demanda represada pela pandemia. Tá. Então, eu acredito que essa crescente tenha muito... É mais uma atualização de situações, porque de casos. mulheres que não tinham como chegar aos seus ginecologistas, porque tudo fechou. Sim. Então, casos foram se agravando. Então, eu acredito que ainda teremos frutos, mas eu acho importante ressaltar, quando a gente tem uma visibilidade, que o câncer de mama ele tem cura. Sim. A cura existe. Então, a gente precisa divulgar essa informação, porque ela existe. A gente precisa olhar para a gente com mais carinho, a gente precisa olhar para o próximo com mais carinho, os companheiros olharem para suas companheiras, porque a gente pode, no simples olhar, identificar que tem alguma coisa diferente. Sim. Uma questão que a gente começa a pensar sobre modernidade. As mulheres são o máximo agora, né? Elas tudo podem, como sempre poderiam, e tinham tempo para, de repente, essa sociedade, né, acolher, né, o tudo pode, né? E aí a gente sabe também que muita mulher já estava aí, né, escrava de um comportamento, né, abusivo, que é o excesso do trabalho, né, doméstico. Aí ela vem, né, para acessar aí os direitos e deveres, ela entra para o mercado de trabalho com tudo, e aí junta-se tudo, né? Acolhe a casa, acolhe o trabalho, e a gente vem acompanhando, né, um número crescente de mulheres que, na chamada modernidade, estão vivendo um estresse, né, tamanho, né? A gente acompanha, eu fico muito assim assustada, não sei vocês, quando eu vou falar alguma coisa, mas é mais para a gente ter o olhar mesmo desse cuidado, né? Eu lembro que era muito comum, na minha opinião, quando a gente vê uma mãe, né, recém aí, né, que o neném nasce e tal, você olha para a carinha dela e você, ai, tadinha, né, cabelo tá ralinho, né, muitas vezes ela tá com aquela sensação de estresse, e aí eu depois comecei a ver que isso estava se estendendo para outras mulheres e que não necessariamente elas tinham ali o caso de ter sido gestantes. E eu comecei a notar, não só isso, a questão hormonal. Então, as mulheres começam a ganhar mais peso, assim como eu vejo um número crescente de mulheres que bebem mais, que é, inclusive, uma leitura que eu faço, né, também dessa compensação, né, já que a gente tem aí a bandeira de que sextou, né, né, estresse, e essa relação do álcool, da comida, né, e como as pessoas têm usado. E a gente sabe que a gente está numa sociedade em que os nossos alimentos nos envenenam, né, nos excessos de química, né, no excesso de açúcar que a gente consome, né, as nossas crianças hoje comem muito mais açúcar, a gente vê diabetes, né, aí de repente como um diagnóstico em crianças cada vez maior, né, ou seja, a alimentação, né, o carboidrato excessivo, o fato das pessoas estarem sedentárias. Quando eu chamo tudo isso como atenção, eu acho que isso é muito alarmante, porque o câncer, certamente, ele é parte de uma organização do corpo que, com certeza, está ligado a isso, né? É um resultante, não é, de uma situação que pode ser um advento da alimentação, pode ser uma questão da saúde mental, essa maneira como esse estresse vai se acumulando, uma questão hormonal, né? A gente vai cada vez mais observando que o nosso modelo de vida, né, ele está aí causando muitas doenças. E com relação ao câncer de mama, eu observo que também se soma, né, cada vez mais nas histórias, né, das mulheres, situações emocionais, que é essa mulher viver, né, numa rotina de pressão, numa rotina uma identidade que também é cobrada muito delas. Eu queria que vocês conversassem comigo um pouco sobre isso, sobre essa situação que é o comportamento, é o dia a dia dessas pessoas, que quando elas chegam ao PAC, quando vocês vão observando a história delas, como é que a gente pode aprender
para também usar, né, a partir de quem vive a dor, como é que a gente pode aí ganhar um atalho para a gente aprender com isso? De repente, eu não preciso chegar lá, mas o que mais surge como conversas do que evoluiu para a doença, meninas? O Elô, fala-se sobre o câncer em outubro, né? Sim. Inclusive, eu e o Rodrigo hoje, nós estávamos conversando e ele soltou a frase que o câncer não existe só em outubro. Exatamente. O câncer, ele existe o ano todo. Inclusive, a gente faz uma corrida no Outubro Rosa. Isso. Esse é o nosso 3º ano, nossa Foi um terceira sucesso, corrida. né? Foi maravilhosa, nossa, foi incrível. E justamente é para isso, para conscientizar as pessoas do cuidado, né? Que o exercício físico, uma caminhada, um olhar para si próprio, né? Faz toda a diferença. E para a gente enfatizar que o câncer ele não existe só em outubro. E pegando assim o gancho, né? O Rodrigo me falou uma frase que ele escutou da Fabíola, né? Que é a nossa paciente, e que me fez refletir. E realmente é verdade. O câncer é o começo de uma vida consciente, né? Uau. E é o que você falou. Talvez, se a gente conscientizar antes, a gente não precisa chegar num PAC, chegar num diagnóstico de câncer, né? Então, acho que a gente se precaver, né? Menos açúcar, uma atividade física, tem várias atividades que a gente pode fazer, uma caminhada. Então, acho que são cuidados que a gente tem que olhar com carinho. As meninas, o que a gente costuma... Eu falo sempre delas como se eu fizesse parte, porque elas fazem parte da nossa realidade. É um luxo, gente. Elas Apaixonei fazem pela Lorraine. A sua roupa vermelha é maravilhosa, Lana, mas a Lorraine eu quero levar para casa, tá bom? Olha, a minha filha está ali, ela vai discordar um pouquinho que eu sou tudo isso, viu? Vou levar, tá bom? Você é muito fofa, muito meiga, muito bom você, muito legal. Obrigada. Então, nós vivemos ali, a gente vivencia cada vitória, cada passo das meninas, a gente vivencia junto. Quando a gente pensa em qualidade de vida, eu costumo dizer para elas o seguinte: agora é a hora de você ser egoísta, porque sempre adoece o esteio da casa, o que resolve tudo, o que faz tudo. Porque conforme a gente vai dando conta, as outras pessoas vão deixando você fazer, porque você está dando conta. Então, você vai fazendo, você vai acumulando funções. Então, quando você adoece, o esteio da casa adoece, a casa começa a ruir. Mas quem adoeceu começa a não pensar em você. Eu adoeço, eu penso na minha filha. A Lana adoece, ela pensa no filho dela. Então, eu falo para elas, é hora de ser egoísta. Então, você vai pensar em primeiro lugar em você, segundo em você, em terceiro em você, em quarto você vai ver se você não esqueceu nada. Se você viu que, do seu ponto de vista, você fez tudo o que podia, aí você vai olhar para o seu próximo. É interessante, eu tive esses dias, no meu bate-papo, no programa, uma terapeuta que ela trabalha com a questão, terapeuta e emoções, né? Ela tem um trabalho diferenciado sobre emoções, e ela comentou, por exemplo, que na linha de trabalho que ela tem, o câncer de mama, ele é relacionado ao fator da nutrição, não é? Então, o que é o seio, né? Materno, né? Onde é o quê? O leite materno, né? Então, quando a mulher ela está num sentimento que ela não está conseguindo nutrir a prole dela, ou seja, ela não está dando conta de cuidar, de entregar o que é preciso. Isso eu fico imaginando as altas empresárias, empreendedoras, mulheres que às vezes nem são sedentárias, são extremamente atentas com esse mundo da modernidade, mas elas podem entrar num colapso financeiro. Começou a vir muito forte essa fala quando ela trouxe sobre o emocional. Então, ela disse, então, quando essa mulher está se sentindo incapaz, né, de nutrir a prole, o grupo, ela pode, então, sinalizar o câncer de mama. Essa é uma questão que me chamou bastante atenção na visão de uma leitura de terapia integrativa, porque a gente volta a perceber que a relação com a doença também, muitas vezes, é um pedido de socorro, de como as necessidades que cada uma de nós vivencia, como cada ser humano vive, e ele arruma um jeito, né, de se tornar importante
ou de dar um basta, né? Nesse modelo como vocês vão trazendo, né? Tá todo mundo ao redor, né? Se aproveitando, se nutrindo e você não dando conta de cuidar de você, de dar para você um espaço e um tempo, né? E você é muito corajosa, Lorene, porque você traz a palavra egoísmo para uma necessidade de atenção, de auto-amor, né? Isso. Você considera a mulher, quando você determina essa relação, vocês lidam também com câncer, homens e assim por diante. Quando o assunto é auto-amor, mulheres e homens, onde você detecta que falta mais? Nas mulheres. Nas mulheres. Sem dúvida nenhuma, nas mulheres. Justamente porque a mulher ela se doa muito mais. O homem consegue voltar esse olhar para ele. Ele consegue identificar qual a necessidade ele tem. Não que ele não vá fazer pela família, que ele não vá fazer pelo próximo, mas ele consegue identificar que primeiro é ele. E depois o outro. Isso é importante a gente ouvir, né? É de uma cultura isso, né? De uma história de mulheres que ensinaram para mulheres o olhar que elas têm que ter. Eu realmente sou dessas, né? Vou pensar aqui que muitas mulheres podem se sentir um pouquinho constrangidas, mas eu acho que a cultura da qual a gente é parte, né, tirou da mulher o direito do toque ao corpo, né? O homem, ele toca o corpo dele, lógico, é uma conotação sexual, né? O homem é livre, ele sai caminhando sem camisa, né? Ok, bacana, conquistas que esse espaço, né, permite a ele, mas nós mulheres o tempo todo contidas, né, fechadas, né, e aí eu vejo que com certeza já junta tudo isso, né, eu fecho as minhas emoções, eu não posso me expor muito, né, eu não toco o meu corpo, porque isso não é coisa de mulher direita, mulher de família, olha quanta coisa da nossa cultura, eu acredito que a gente ainda precise, sim, se libertar com vontade, com força total e compreender que a nossa humanidade nasce porque a gente tem uma necessidade em primeiro plano e que a gente vai fazendo as nossas relações, né, a nossa convivência com o outro, inclusive para respeitar essas necessidades, né? Porque senão a gente não viveria histórias como relacionamentos abusivos se não existisse de um lado da corda quem acha que tem que atender o outro e não ser atendido. Sim. É direito do outro, mas não é direito meu, né? Então, eu acredito que no Outubro Rosa a gente consiga conversar muito de tudo isso. E é por isso que agora também vamos conversar um pouquinho, vamos ouvir mais uma história, né? A Carol. Carol, queremos conhecer um pouquinho também a sua jornada de cura. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal do Santa Úrsula pela oportunidade, né, de expandir as informações sobre o câncer de mama, né? Porque é uma necessidade muito grande para nós ter visibilidade, né? Eu penso muito na visibilidade do câncer de mama. Por quê? Eu não tinha noção nenhuma do câncer de mama. Vou pegar um gancho, voltando aí atrás do que você falou, referente à mamografia. Olha. Periodicamente, eu vou ainda, mas eu ia sempre no ginecologista. Sempre fiz o toque, nunca senti nada. Então, assim, nunca foi solicitado para minha mamografia. Foi em 2021, começo de pandemia, então foi dor em dobro, né? Então, assim, eu sofri bastante na questão de tratamento, na questão de segurança, né? Vivência com a doença. Minha família toda mora longe, então eu fiquei sozinha. Tem minha companheira, a Raquel, ela não pôde estar aqui, mas ela me acompanhou do começo ao fim. Então, assim, até hoje ela me acompanha, porque agora ela cuida de mim para a vida inteira. Não tem... O que acontece? Eu tive o diagnóstico andando de patins, né? Eu caí de patins, numa brincadeira, e senti um nódulo na minha mama esquerda. Ao tomar banho, né, num sábado, na segunda-feira eu fui até o médico e foi diagnosticado o nódulo, né? E fui até a Mater. Pode falar? Pode, desculpa. Fui até a Mater, consegui uma vaga, um encaixe lá, e eu fui super bem tratada lá, né? E fiz uma... eu morro de medo disso, até hoje eu tenho medo. Uma biópsia, né? Essa biópsia, assim, foi o que mais me deu medo. E eu tinha noção do nódulo, do câncer que estava ali, né? Então, isso na minha cabeça já tinha.
estou tranquila, o nódulo está ali, mas não vai ser nada. Quando foi no dia 23 de agosto de 2021, foi quando eu fui ver o resultado da biópsia e deu maligno. E naquele exato momento ali, para mim, foi muito triste. Na hora, quando a médica falou, olha, a gente precisa, tem tratamento, você é nova. Desculpa, gente. Fique à vontade, de peito aberto aqui. E para mim foi muito difícil, porque quando você escuta assim, você está com câncer e é maligno, desculpa, relembrar dói, mas é gratificante, sabe? E eu sofri muito. Eu saí do hospital, a médica falou para mim assim, você quer passar pelo psicólogo? Eu falei, não, eu quero ter meu tempo comigo mesmo. Né? É o que a Lorane falou. Você tem que ser um pouquinho egoísta e pensar em você, porque eu nunca pensei em mim, nunca imaginei que eu ia ter o câncer, né? E cheguei em casa, chorei muito. É o que eu faço de melhor, né? Eu choro bastante. E fiquei esperando durante 3 meses para saber qual hospital que eu ia ir, isso sem tratamento, né? Então, foi mais doloroso. E, dentro desses 3 meses, eu conheci o PAC, né? Que foi onde me acolheu. E me acolheu assim, muito... Me acolheu demais, né? Porque eu não tinha conhecimento, não sabia de nada. E, quando falaram que eu ia para o HC, eu fiquei feliz, porque lá é procedência, né? E fui para o HC. Chegando no HC, eles me deram um paco de papel desse tamanho, assim, muita folha. E eu fiquei sem norte. Falei, o que eu vou fazer com esse monte de coisa? Um monte de exame, ele explicando das quimioterapia, e eu sem entender nada. Como que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou no PAC. Cheguei no PAC, fui super bem atendida pelo pessoal lá, e eles me explicaram tudo que eu tinha que fazer naquele tempo. Eu fiquei de 2021 a 2023 no tratamento, né? Quimioterapia, radioterapia, e foi falado para mim que eu ia fazer 25 sessões de radioterapia, né? Com a modernidade, o médico falou para mim, Carol, fica tranquila, você vai fazer só 5. Eu falei, doutor, mas é 25. Ele falou, não, é só 5. A gente conseguiu uma máquina, não sei de onde, lá, não, né? É a modernidade, igual você estava falando, e nisso eu fiz só 5 sessões de 10 minutos cada uma. Então, tive que ir todos os dias. Então, assim, mais uma força. Fiz 2 cirurgias, né? Hoje, eu só vou de rotina no HC, só por ir, porque hoje eu recebi a cura, já estou diagnosticada com a cura do câncer, muito feliz, sou muito grata ao PAC, né? Por tudo que eles fizeram por mim, e hoje estou feliz, né? É o que eu falo, o câncer não foi o fim, e sim um novo começo. Parabéns, parabéns. Parabéns. Você entendeu por que nós somos apaixonados no que a gente faz? Sim. Quando a gente acompanha o relato, né, a gente deu espaço, em especial, para 2 histórias, mas quero honrar Fabíola, Luzia, Margarete, e, aliás, dizer a todas, né, e todos que estão aqui, que até o dia 31 de outubro, não é isso? A gente tem a exposição 10 razões para se amar. E eu quero dizer que é muito bonito perceber essa necessidade de comunidade que a gente também descobre nessas horas, né? Talvez esse seja, né, um dos grandes aprendizados, que com certeza a gente tem que ter o atalho, né? Vamos viver mais, né, em comunidade, com mais amizade, com mais referências, para a gente se proteger, né, de situações e principalmente dessa dor que a gente carrega muitas vezes, né, desse nosso anonimato emocional, né? Quem sou eu no meio disso tudo, né? Muitas vezes a família. Aqui a gente está vendo uma meninada jovem também, né? Espero que eles estejam acompanhando. E, aliás, quando a gente chega em novembro, a gente também tem homens na plateia. Eu vou fazer um comentário que me deixou... As meninas, a gente conversou um pouco antes, então não vai pegar vocês de surpresa. Mas aí a galera que tem aí mais de 40, vai ser mais fácil até lembrar da referência. Todo mundo já ouviu falar do Dr. Ray. O Dr. Ray, né, eu achei até que era um meme a hora que eu vi a matéria, depois fui atrás no YouTube, encontrei o bate-papo com o Danilo Gentili, né? O Dr. Ray, gente, que era um sinônimo, né, de saúde,
né? Um cara que falava, inclusive, de não comer açúcar. Aliás, ele né, dizia, né, não comer açúcar, não comer carne, um monte de coisa. Ele tinha uma forma de lidar, né, com o organismo dele o mais natural possível. E então o Dr. Ray vai ao proctologista, não é isso? E finalmente, né, decide fazer o exame do toque. Ele conta, né, no bate-papo, que era algo que ele fugiu. E nesse sentido, quando o exame de toque é feito, eles encontram ele já no estágio de 13 centímetros de câncer de próstata. O Dr. Ray. E uma das questões que ele trouxe, por isso que eu falei sobre a modernidade, ele mesmo fala que, a gente está falando agora do Novembro Azul, na sequência, a gente já sabe que homens tomem cuidado com isso, meninos prestem atenção nisso, né? Não permitam que essa cultura chegue em vocês, né? Que é o homem não se cuidar. E o Dr. Ray, então, ele comenta que, por mais que ele tivesse feito uma busca, né, de natural, comida natural, ele era uma pessoa estressada. Ele vivia, né, no corre. Ele fala que ele fazia até 7 cirurgias por dia, né? Então, isso criava nele uma necessidade de, né, movimentos muito rápidos. Isso deve ter tirado ele aí do centro, né, do equilíbrio, estresse, ansiedade. Então, mais uma vez, né, saúde mental e comportamento na base das doenças. E o Dr. Ray, como uma bandeira, eu acho muito positivo, porque ajuda a gente a perceber até essa parte mais subjetiva, que as mulheres conversam muito, os homens, de repente, conversam menos, mas que fica aí aberto para um diálogo, né? De que a saúde e a doença, elas caminham lado a lado na questão das emoções, na questão mental, para além dos hábitos que são a alimentação e essa questão mesmo aí do sedentarismo, que com a pandemia ficou muito visível, né? Ali estava para todos nós muito claro. Bom, de peito aberto, eu acho que essa é a nossa proposta, né? Estar na vida aí de peito aberto, né? Honrar a todos que aqui têm uma história ou conhecem alguém, né, com uma história de superação, uma história que perpassa pela força, né, de enfrentar, né, as dores e os medos. Então, parabéns a todas, todos, né, que aqui estão. Lana, Lorraine, quero pedir a vocês que nessa finalização passem aí mensagens para a gente que está vivendo aí, né, a experiência de ter que ter o Outubro Rosa como uma bandeira que fala do câncer de mama. Então, que mensagem vocês deixam para as pessoas nesse momento para a gente estar finalizando? Pode. Aquelas, posso falar? Eu falo demais. Meu pai falava assim, ela é boazinha, mas fala demais. Não. Eu acho que o importante, o recado que fica é esse autocuidado. Olhar para a gente com carinho. Tomar consciência de que a gente precisa saber, conhecer o nosso corpo. Ninguém conhece, Lô, o seu corpo melhor do que você. Então, a importância do Outubro Rosa é divulgar o toque, o olhe para você mesmo, olhe para o seu corpo, porque faz toda a diferença. O câncer tem cura, o câncer de mama tem cura, ele precisa ser diagnosticado o quanto antes. E eu quero aproveitar o espaço, agradecer mais uma vez e convidar todos vocês a conhecerem a sede da instituição, que fica na Rua Garibaldi, 1271, bem pertinho aqui do Shopping Santa Úrsula. Nós ficaremos muito felizes em receber todos vocês lá, tomar um café conosco e apresentar tudo que a gente faz, graças à comoção da população e aos voluntários que estão lá para atender, porque nós funcionamos 100% com filantropia, nós não temos nenhuma verba governamental. Muito bem. Lana? Como a Lorane falou, né? O autocuidado, ele é importantíssimo, né? Tanto para a mulher, quanto para o homem, para a criança. O autocuidado é tudo. Se amar em primeiro lugar. Ser egoísta em alguns momentos, né? A louça está na pia. Não, eu vou para a academia. Uau! A roupa está para pôr na máquina. Não, eu vou caminhar. Então, é se colocar em primeiro lugar. O Outubro Rosa traz essa proposta, né? Da gente se colocar em primeiro lugar, né? Então, a gente realmente tem que ter esse olhar criterioso para nós mesmos, né? E aproveito também e peço a todos, né, que sigam a gente nas redes sociais, @ong.pac, visite o nosso site, amigoscontraocâncer.com.br, e que também
vá nos visitar, tomar um café, bater um papo, porque lá no PAC tudo é feito com muito amor. Eu vou mais longe. Para vocês que precisam de apoio, já tem um Pix. Anunciem esse Pix, não é? Uai, Por favor. já quem quiser, faz o Pix. Sim, ué. é como a Lorane falou. Hoje, em Ribeirão, nós estamos com 400 pacientes Uau. cadastrados, né? É o paciente e o familiar. Então, a gente tem uma gama de atendimentos na instituição, né? Para uma melhor qualidade de vida e uma conscientização, né? Para a pessoa que está com diagnóstico, que está enfrentando a doença. E a gente só depende, para a gente manter todo esse trabalho, das doações, da conscientização das pessoas, para a gente conseguir realmente manter tudo organizado, manter os trabalhos funcionando, tudo certinho. Então, quem quiser colaborar, o nosso Pix é o CNPJ, que é o 23 312 859 1000 contra 31. E vá pessoalmente, né, na instituição, que Perfeito. vai ser muito bem-vindo. Parabéns. Eu fico muito honrada de vocês aceitarem fazer comigo esse momento. Agradecer mais uma vez, porque o PAC, né, em peso, a gente conseguiu fazer pauta também para o programa, né, aqui em função do espaço da exposição do Shopping Santa Úrsula. Lana Oliveira, parabéns por toda a sua luta, por toda a sua força e por todas as vitórias que você vem conquistando com toda a sua equipe. Um beijo imenso através de você para toda a sua equipe, né, e para todas as pessoas que são amparadas pelo trabalho do PAC. Parabéns. Deixo aqui também o meu carinho especial. O PAC, então, Projeto Amigos contra o Câncer, desde já ganhou mais uma amiga, tá? Que é a Heloísa Pedrosa. Vamos pensar em coisas aí para a gente estar colocando. Quero ver esse jantar, hein? De 10 anos, né? Quero ver isso tudo funcionando. Lorraine, parabéns pela sua luz, né? Pelo seu carinho, né? Obrigada. Que filha sortuda, né? Que legal, que família abençoada. Que você continue aí dando esse apoio lindo para essas meninas. A gente vê as meninas que são atendidas, o orgulho de falar que participam, né? Dessa família que é o PAC. Parabéns a vocês, né? Por estarem juntas, unidas. Parabéns à família que aqui está. Quero agradecer, né? Bom, vou agradecer Shopping Santa Úrsula. Vocês ficaram tão de canto aqui que eu tenho que ficar virando a cara. Olha que feia que fica aqui a minha imagem na hora que eu for para o YouTube. Mas eu quero agradecer. Venham mais à frente um pouquinho, né? Paula, Juliana, para o pessoal conhecer essas mulheres, aliás, a equipe do shopping de modo geral, mas sim, né, aqui na representação da Juliana e da Paula, vocês são sensacionais. Acertamos, né? E assim a gente vai indo, né, com esses bons temas, com histórias boas e marcando o shopping aí com eventos que mostram que a gente tem, sim, um olhar pela sociedade, né? Muito obrigada, parabéns a vocês, fico honrada, viu? E também honro, porque o shopping é um espaço onde está o meu estúdio, né? O programa Heloísa Pedrosa é gravado nele, o Pod Elô também. Já deixo o convite para todos. E agradecer, Pod Elô, mais uma vez aqui nesse bate-papo, para você que está acompanhando, né? Saiba que novos episódios estão chegando e hoje um episódio todo especial de peito aberto, desenhado junto com você, com convidadas Lana, Lohane e também depoimentos de Karine e Carol, que compuseram aqui o nosso bate-papo de hoje. Pod Elô te convida, continue nos acompanhando para os próximos episódios.